Olá, meu nome é Luiz, bem-vindos ao canal Airsoft for Fun. Recentemente um amigo meu perdeu uma egg novinha que ele tinha acabado de comprar por um erro grosseiro que ele cometeu com a bateria. Ele achou que tendo uma bateria mais potente, a egg dele ia ter uma maior precisão, uma maior cadência de tiro e uma maior potência também. Esse é um erro bastante comum que as pessoas cometem com relação às baterias, de achar que só porque ela tem uma maior voltagem, uma maior amperagem, elas vão ter uma maior potência, um maior FPS, uma maior precisão. Esse é um dos erros mais comuns que os operadores iniciantes do Airsoft cometem. Também eles desconhecem os tipos de bateria existentes no mercado e acham que alguns tipos de baterias são inadequados à prática do Airsoft, não possibilitando de serem utilizados, e outros tipos de bateria são a melhor opção para que você possa utilizar na sua AEG. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para que vocês pudessem escolher a melhor opção de bateria para o seu tipo específico de AEG. A primeira coisa a ser levada em consideração é o tipo de formulação química que compõe a bateria. Normalmente para Airsoft nós temos dois tipos de bateria, as baterias de níquel e as baterias de lítio. As baterias de níquel são divididas em níquel-cádmio e níquel-metal-hidreto. Esses dois tipos de baterias são as baterias mais antigas utilizadas na AEG e que já começaram a cair em desuso. Em primeiro lugar, porque essas baterias têm em sua formulação química componentes extremamente tóxicos ao meio ambiente, extremamente poluentes. Portanto, o descarte dessas baterias deveria ser feito de maneira bastante cautelosa, o que normalmente não acontece. Uma outra desvantagem desse tipo de bateria é a vida útil. Essas baterias elas têm um menor ciclo de recarga em relação às baterias de lítio. As baterias de níquel-cádmio ainda têm a desvantagem do efeito memória, ou então, como se costuma dizer, elas podem viciar. Se você não utiliza a carga total dessa bateria, a voltagem residual fica simplesmente inutilizável. Por exemplo, se você utilizar 30% da bateria e recarregá-la imediatamente, você vai perder os 70% de carga que ainda existe lá. Isso é o chamado efeito memória ou memória residual. Portanto, essas baterias há muito tempo já não são mais utilizadas na prática do Airsoft. O outro tipo de bateria, esse sim já mais comum, é a bateria níquel-metal-hidreto. Essa bateria é bastante comum. Geralmente quando você compra uma AEG, é o tipo de bateria que vem junto com a sua AEG. Essa bateria ela apresenta um baixo custo, portanto é uma bateria bastante utilizada ainda pelos fabricantes nos kits que são vendidos. Existe um pouco de controvérsia com relação a se existe memória residual ou não com relação à bateria de níquel-cádmio. Eu acredito que a memória residual seja muito baixa ou praticamente inexistente. O problema é que além dela ser poluente, ela ainda apresenta um baixo ciclo de recarga, ou seja, você vai ter uma bateria que é pouco utilizável, apesar de ser relativamente barata para sua compra. O segundo tipo de bateria, então, são as baterias de lítio, que se dividem em baterias de lítio polímero e de lítio ferroso, as baterias LiPo e as baterias Life. As baterias de LiPo são as baterias mais utilizadas na prática do Airsoft, apesar de serem baterias que necessitam de bastante cautela na sua utilização, porque elas apresentam risco de combustão ou até mesmo de explosão. São baterias que não podem sofrer uma variação muito grande de temperatura. São baterias que são pouco resistentes ao choque, inclusive devem ser transportadas em packs específicos. Quando você utilizar esse tipo de bateria, você precisa ter um carregador que consiga fazer uma recarga bastante minuciosa para não danificar a bateria e minimizar o risco de explosão. As baterias Life, apesar de serem baterias de lítio também, já não apresentam risco de combustão ou de explosão. O máximo que essa bateria pode apresentar de risco é inchar e soltar uma pequena fumaça se algum circuito for danificado. Isso é um dos fatores que faz com que essa bateria seja uma das mais adequadas, na minha opinião, para a prática do Airsoft, para você utilizar na sua AEG. A segunda coisa a ser levada em consideração com relação à bateria é a taxa de descarga que essa bateria vai te proporcionar. A taxa de descarga é a capacidade que a bateria tem de gerar energia no motor. Se você tem uma bateria de alta potência, mas com uma taxa de descarga baixa, você não vai conseguir utilizar toda a potência da sua bateria no seu motor. E também não adianta nada você ter uma bateria com uma alta taxa de descarga e uma voltagem muito baixa. Você não vai conseguir utilizar então essa taxa de descarga. A taxa de descarga geralmente que as baterias de Airsoft têm varia entre 10 e 25C. Toda vez que
você for comprar uma bateria, procure olhar na especificação esse númerozinho, 10, 15, 20, 25 Cs. Geralmente a taxa de descarga varia entre 10 a 20 Cs. O terceiro ponto a ser levado em consideração com relação às baterias é a amperagem. E aqui entra um outro mito. As pessoas acham que quanto mais alta a amperagem, maior a potência da bateria, maior a taxa de repetição de tiro. E não é isso que acontece. A amperagem ela vai influenciar diretamente na quantidade de tiros que você vai conseguir dar durante um jogo. Por quê? A amperagem nada mais é do que a taxa de armazenamento dessa bateria. Quanto maior a amperagem, maior a taxa de armazenamento que essa bateria vai possuir. Geralmente nós temos as baterias variando entre 800 e 2200. Eu já vi até baterias de 3200 mAh, o que na minha opinião é um exagero. Se você tiver uma bateria com uma amperagem girando em torno de 1200 mAh, é mais do que suficiente para você fazer um jogo de 4 horas. Você pode fazer aí um cálculo de 1 a 1,5 tiro por mAh. Então a cada 2 mAh você vai conseguir dar aproximadamente 3 tiros. Por fim, o último ponto a ser levado em consideração e também que causa bastante dúvida, bastante confusão, é a voltagem. A voltagem, ela influencia diretamente na potência do seu motor. A voltagem vai proporcionar ao seu motor uma maior ou uma menor quantidade de energia. Quanto maior for a voltagem, maior a capacidade de rotação que o seu motor vai ter. Quanto menor a voltagem, menor a capacidade de rotação. Então as pessoas acabam achando que quanto maior a voltagem, melhor, porque você vai utilizar a potência máxima do seu motor. O rapaz que eu falei para vocês no começo do vídeo, ele cometeu exatamente esse erro. Ele comprou uma bateria com uma voltagem muito alta, só que o motor dele não tinha uma capacidade para suportar toda essa energia que estava chegando nele. E literalmente ele fundiu o motor e acabou danificando a bateria dele também. Para vocês terem uma ideia, se você usar um motor de alto torque, um motor com uma alta capacidade de rotação, é indicado uma bateria com uma baixa voltagem, porque esse motor já tem uma capacidade de rotação bastante alta, utilizando uma pequena quantidade de energia. Então não tem necessidade de você utilizar uma voltagem muito alta. Hoje, a voltagem que nós acreditamos que seja ideal para uma arma de airsoft gira em torno de 9 volts. E você vai conseguir essa voltagem utilizando uma bateria de níquel metal hidreto ou então uma bateria LiFe. Porque uma bateria de níquel metal hidreto utiliza geralmente de 7 a 8 células com 1.2 volts por célula. Somando-se isso, você consegue 9.6 volts dentro da sua bateria. Eu, por exemplo, tenho uma bateria de níquel metal hidreto de 9.6 com 1.200 mAh. O grande problema é a disposição dessas células torna a bateria muito grande. Na minha AK-47 não tem problema nenhum, porque o estoque da bateria ele é bastante comprido, então cabe uma bateria mais larga. O que algumas fábricas fazem é dividir essas células em 2 grupos, o que deixa a bateria menor, porém uma bateria mais larga. Na minha M4A1 da King Arms eu tenho esse tipo de bateria. É uma bateria que tem 7 células, que me dá 8.4 volts, só que são divididos em 2 grupos de célula, um de 4, um de 3, o que deixa a bateria menor, só que um pouco mais grossa. Como a bateria dessa EG é colocada dentro do handguard e o handguard é relativamente largo, ela acomoda perfeitamente. Portanto, o ideal seria você utilizar uma bateria LiPo ou uma bateria LiFe. A bateria LiPo, além da desvantagem de ser extremamente perigosa, com risco de explosão ou risco de combustão, você também tem o problema da voltagem que essas baterias conseguem te proporcionar. Porque uma bateria LiPo de AEG trabalha normalmente com 2 ou 3 células de 3.7 volts por célula. Isso vai te dar 7.4 ou 11.1 volts na sua bateria. São baterias bastante compactas, baterias que têm uma condutividade elétrica bastante eficiente. Entretanto, 7.4 é muito pouco e 11.1 pode ser muito. Se você não tiver uma EG extremamente regulada, com um motor bastante adequado, uma bateria de 11.1 vai ser mais prejudicial do que benéfica. E uma bateria de 7.4, dependendo do que você deseja alcançar na sua arma, também vai ser uma bateria ineficiente. Então eu não entendo por que a bateria de LiPo ela é tão utilizada na prática de airsoft. Praticamente todas as pessoas que eu conheço utilizam bateria de LiPo. Na minha opinião, a bateria mais adequada são as baterias LiFe, as baterias de lítio ferroso. Por quê?
Essas baterias, em sua composição química, têm baixa toxicidade, são baterias bastante estáveis, não gerando risco de explosão ou de combustão. São baterias que apresentam uma voltagem bastante desejável. Essas baterias, elas trabalham com 2 ou 3 células de 3.3 volts, ou seja, você consegue até 9.9 volts dentro da sua bateria, com uma amperagem bastante variável. Existem baterias Live de 800 até 1500 mAh. Ou seja, você vai ter uma bateria que te proporciona um montão de tiros, você vai ter uma bateria que vai jogar bastante energia dentro do seu motor e você vai ter uma bateria bastante estável. Com relação a preço, a bateria Life ela é praticamente o mesmo, talvez um pouquinho mais caro que a bateria de lítio. Isso tudo faz com que a bateria Life seja uma opção bastante adequada para você utilizar em qualquer tipo de AEG. Essas são algumas informações bastante superficiais a respeito de baterias. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar àquilo que eu falei ou alguma correção para fazer, por favor, deixem seus comentários. Se vocês acharam que o vídeo foi útil, deixa seu like. Se vocês não gostaram do vídeo, deixa seu dislike. Nós tentaremos melhorar da próxima vez. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. A gente vai estar colocando constantemente dicas aqui para quem está iniciando a prática do Airsoft ou para quem quer acrescentar os seus conhecimentos do esporte. Meu nome é Luiz, esse é o canal Airsoft for Fun. Até a próxima.